Você é muito bem-vindo entre nós e, por favor, os momentos que se seguem, que mais uma vez Deus possa usar a sua vida e você possa aí falar profundamente a nosso coração, a cada um de nós. Eu tenho certeza que você será muito bem usado por Deus. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estar conosco aqui no Distrito de São Vicente. Obrigado, pastorzão. É uma alegria participar aqui com os irmãos. Boa noite, irmãos. Deus continue cobrindo vocês de bênçãos. Nós estamos sendo moldados para um novo formato, porém, continuamos sendo em Cristo. Modo diferente do que estamos acostumados, frequento a igreja completamente novo, mas é uma bênção. A grande diferença desse culto em que nós participamos aqui para um programa qualquer que a gente assiste TV é que a gente participa da adoração. A gente não assiste o culto, mas a gente entra na presença de Deus e adora, participa juntos. Que bom que você está aqui, obrigado pelo manifestar das mãos aí. Eu falei outro dia sobre Provérbios 6. Quem assistiu, quem participou? Deixa eu só verificar. Estou vendo só uma mão levantada, a mão do pastor. 2. Alguém mais? 3 pessoas. Pastor, será que essas pessoas ficariam bravas se eu voltar a repetir esse tema com os demais colegas? Sobre isso, porque eu entendo que isso é relevante, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo aqui, os dias da pandemia. Então, pastor, se o senhor me permitir, nós vamos então para as orientações financeiras bíblicas, que eu entendo ser importante para nós. E aí, em um momento, então, que eu tiver a oportunidade, a gente pode trabalhar o outro tema. Isso, então, Fique à vontade, pastor Gilvan. É uma bênção ouvi-lo aí novamente. Para mim, nunca será uma repetição, será sempre uma aprendizagem a mais. Vamos para Provérbios, capítulo 6, o verso 6. Provérbios 6, 6. Está com medo? Abrir a sua Bíblia. Não se assustem aqui com as expressões de Salomão, nós vamos entender um pouco melhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Bom, a gente lê Provérbios 6 e a gente está acostumado a ler esse verso e achar que ele fala só sobre o preguiçoso, né? Eu quero falar aqui sobre orientações financeiras. A palavra que salta aos nossos olhos aqui é preguiçoso. Mas quando Salomão fala de preguiçoso também, ele está falando de uma indisposição. Tem gente que é muito disposta para o trabalho, mas é indisposta, por exemplo, para cuidar e administrar os seus recursos, administrar o seu dinheiro. Então, é importante nós olharmos, e eu quero extrair daqui, de Salomão, apenas a parte que tem a ver com vida financeira prática. Porque Salomão, quando ele escreve aqui, ele nos dá muitas lições, sobretudo para os nossos dias. Nós estamos vivendo aí os dias da pandemia, mais de 50% dos brasileiros já tiveram seu rendimento reduzido. Sem falar aqueles que já cessou seu rendimento, já perdeu completamente a sua fonte de renda. Então, se em tempos normais já era difícil para a gente, em que muitos não podem sair de dentro de casa, muitos perderam o emprego,
cuidado em que nós temos que ter ainda maior. Eu quero falar um pouquinho com base nas palavras de Salomão sobre saúde financeira. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo com pouco recurso, ainda que tudo que se tem dentro de casa hoje seja uma cesta básica, nós temos lições bíblicas em que nos pede sabedoria no uso e na administração desse tema. Esse não é um tema corriqueiro dentro da visão bíblica. Esse tema ele permeia toda a Bíblia quando a gente fala em administração financeira, quando a gente fala em gestão de recursos. Esse é um tema que ina toda a Bíblia. Eu estou muito, por exemplo, a Bíblia fala ali no contexto de Moisés, né, do deserto, quando o povo está prestes a entrar na Terra Prometida. 40 anos depois, é uma nova geração, e agora o povo está para entrar na Terra, e Deus chama uma série de revelações. O livro de Levíticos é um diálogo de 30 dias de Deus com Moisés no monte. E quando a gente começa a ler aquelas revelações, é recorrente Deus dizer o seguinte: Moisés, isso aqui é importante, isso aqui você tem que falar. Deuteronômio, por exemplo, 6, né, aquele famoso verso 6, nessas palavras estarão no teu coração. Você precisa inculcar na mente dos teus filhos. Fala dela de dia, de noite, andando, tem que falar o tempo inteiro. Interessante que eles levavam isso tão a sério que eles pegavam trechos dessa mensagem e escreviam em pedaço, escrevia na aba do seu chapéu, penduravam os portais das suas casas e eles repetiam essas mensagens. Agora, quando nós avaliamos o conteúdo dessas mensagens, nós vamos ver que grande parte delas é Deus preocupado com a forma como o povo deveria viver quando tomasse posse da terra. Por exemplo, Deus fala lá do ano sabático, né, o ano do descanso da terra. Era o ano em que ninguém lavrava a terra, mas ela produzia, e o fruto da terra era igualmente de todos. Deus fala, por exemplo, da lei da respiga. O que era a lei da respiga? Deus diz o seguinte: você tem uma lavoura, quando você for colher o fruto da sua lavoura, nunca colha todos os frutos, deixe intencionalmente alguns frutos para trás, porque depois de você virão outras pessoas que são desfavorecidas, e eles têm o mesmo direito à vida. O direito à vida é um direito instituído por Deus. E ninguém tem direito de cercear a vida de outra pessoa, ainda que para isso escolheu acumular alguma coisa que é desnecessária dentro de casa. Então, percebe como Deus vai cuidando, Deus vai revelando ao longo da história? O mais conhecido talvez seja o ano jubileu. O ano jubileu é Deus dizendo o seguinte: olha, eu não dei a escritura do mundo para vocês, apenas a gerência, o mundo continua sendo meu. Com o passar do tempo, as pessoas iam se enrolando, umas se endividavam, perdiam suas terras, perdiam o direito de morar e lavrar as suas terras, mas eu disse, a cada 50 anos, tudo volta ao seu estágio normal, para você lembrar que eu sou o dono proprietário para você. Quando a gente vai falando em administração financeira, relacionamento com os bens, aqui a gente começa a aprender algumas coisas profundas, né, irmão? Primeiro, o entendimento de que tudo é de Deus e ele nos empresta. Bom, então o que é mordomia cristã dentro da Bíblia? Senão alguém que vive com aquilo que lhe é emprestado, que não é seu. Eu vivi minha infância feliz no sítio. E eu me lembro que na minha casa, eram aquelas casas de pau a pique, e o único lugar que tinha porta na minha casa era na despensa. A minha mãe colocava ali, fechava, colocava cadeado, e o sonho era entrar naquela despensa. Imagina, tudo que a gente queria, coisas gostosas, estava lá dentro da despensa. Agora, em alguns momentos, a gente tinha lá, criança, inocente, às vezes a gente entrava naquele mundo de coisas e achava que estava tudo certo, né? E às vezes a gente se empolgava, mas antes de sair da despensa a gente se lembrava, tem alguém que administra aqui e nós teremos que prestar contas. E eu me lembro de algumas vezes que a gente se empolgava lá, tentava esconder algumas coisas, mas quando minha mãe entrava na despensa, ela pedia contas, falou: isso aqui está faltando, isso aqui está faltando. Então, a gente vivia com essa sensação de que a gente tem a sensação, porém, não podemos fazer o que queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos.
E essas coisas nós vamos aprendendo quando a gente começa a estudar aqui a palavra de Deus. Agora, o verso em que lemos, eu quero me ater apenas na parte em que Salomão vai ter com a formiga. E Salomão não fala isso por acaso. Ele escreveu isso há 3.000 anos em Israel. Deus havia aparecido para Salomão e dito a ele, peça o que você quiser. Salomão parou e pediu sabedoria. Lógico, ele se tornou muito rico, porque a riqueza também é consequência da sabedoria. Quem não administra com sabedoria nunca terá o mínimo suficiente. Aliás, riqueza e pobreza, na visão teológica bíblica, não tem a ver com montante financeiro. Tem a ver com sabedoria no uso. Quando a gente fala em riqueza na Bíblia, é capacidade de prover, não é necessariamente um montante financeiro. Há pessoas que ganham um salário, são capazes de, com um salário mínimo, prover para a sua família. Elas são ricas do ponto de vista bíblico, porque elas administram com sabedoria. Há pessoas que têm muitos recursos, mas sem falta. E Salomão, ele começa a falar, Deus deu a ele sabedoria, né? Salomão não é um tratado teológico, mas ele escreveu muitos verbos e muitos conselhos profundos de sabedoria, e um deles está relacionado a dinheiro, a forma como nós ganhamos e nós gastamos. Lá em Reis, nós encontramos um censo da produção intelectual de Salomão. Por exemplo, lá diz o seguinte, ele escreveu 3.000 provérbios, foram 1.005 cânticos, e a Bíblia diz mais, Salomão falou também sobre árvores, falou dos animais, falou das aves, falou dos répteis e dos peixes. Ou seja, a Bíblia não é um livro que coloca palavras soltas, sem sentido, e Salomão também não escreveu isso aqui por acaso. Quando ele disse, vai ter com a formiga, tem muita coisa em que nós poderemos aprender ali, e eu vou me ater apenas às questões financeiras, a administração, temor de Deus. E esse temor de Deus está estampado também no conselho financeiro. Então, quando ele fala sobre esses aspectos, o temor de Deus está aqui dentro, ou seja, esse é um princípio de mordomia. Pouca coisa fala exatamente sobre a nossa fé do que a forma como nós ganhamos e gastamos dinheiro. O brasileiro que diz que fé e finanças formam um binômio, ou seja, não dá para dizer que a gente tem fé e a gente não administra os recursos conforme aquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, aqui há, nas palavras de Salomão, muita sabedoria. Por exemplo, quando a gente olha para as formigas, se você for ao dicionário, ele vai te dar aqui uma resposta ou um significado informal para a formiga, que é pessoa econômica, ou pessoa bem organizada financeiramente. Então, não é só que Salomão fala sobre esse pequeno inseto. Eu, quando era criança, eu sempre tinha curiosidade de saber até onde vai o trilho da formiga. Eles vão se embrenhando pela mata e a gente não sabe exatamente até onde vai dar, né? Quem nunca esqueceu um doce em um lugar e do nada, no outro dia, amanhece cheio de formiga. Parece que criou ali no seu bolo. Elas aparecem do nada. Milhares e milhares de espécies se extinguiram ao longo da história, de grandes animais, dinossauros e tantos outros. Porém, as formigas permanecem. E todos os continentes do mundo hoje, todas as faixas quentes, todas as altitudes, altos. Interessante, 20% da massa orgânica de tudo que tem vida no planeta, estou falando de animais e vegetais, 20% da massa orgânica é composta por formigas. Você acha que tem pouca formiga no mundo? Para cada um habitante vivo, hoje, nós temos, em média, 1,5 milhão de formigas. 1,5 milhão de formigas para cada pessoa viva hoje, espalhada
por todos os 5 continentes do mundo. Imagine uma balança enorme, capaz de colocar toda a humanidade viva de um lado e colocar todas as formigas do outro lado. Elas pesariam 20 vezes mais do que a humanidade. Percebe? Quando Salomão, para falar ou para pedir para que a gente observe a formiga e tire dela algumas lições, há muita profundidade e há muita coisa em que a gente pode aprender aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você acha que alimenta as formigas? Você achava que formigas era um animal, um insetinho que passava por aí, que a gente vê em alguns lugares? Você tem ideia agora da proporção desse exército, dessa coletividade que está em todos os continentes e que não se extinguiu e que elas vivem? Deus alimenta as formigas. Deus é o provedor. Isso a gente aprende na Bíblia. Deus é o nosso provedor e Deus não sonega para os seus filhos. Logicamente, há um outro tema, e não é o nosso tema aqui, que chama-se desigualdade social, porque se Deus é o nosso provedor, a gente pode perguntar por que uns têm, outros não têm, por que uns passam fome. Há muitas razões para isso. A principal delas a gente sabe que é a tal desigualdade social. Às vezes uns escolhem acumular mais do que o necessário e falta para outros. Isso a gente não vê na coletividade das formigas, e aí a gente vai aprendendo com elas. Algumas lições que a gente pode tirar das formigas. Primeiro, a diligência no trabalho, foco no propósito, produtividade organizada, inteligência logística para a provisão, cultura de consumo consciente, do tempo, planejamento harmônico. Essas são algumas das lições que a gente pode tirar da vida das formigas. Isolada, a formiga é um inseto frágil, porém é na coletividade que ela encontra a sua força. Percebe? Quanta lição a gente pode aprender aqui, porque na coletividade, às vezes, a gente não encontra força, e você tira por base o momento em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não estão passando necessidade, não tem mais o que comer, nós não somos uma coletividade, e às vezes falta. A igreja tem se movimentado, nós já distribuímos mais de 100 toneladas de alimentos depois que começou a pandemia, mas isso não é suficiente, você sabe quanta gente tem aí, está aí à nossa volta, que ainda passa necessidade. Ao longo da história, as formigas ganharam o imaginário popular. Por exemplo, no século VI a.C., Esopo, que é o chamado pai das fábulas, ele escreve aquela famosa fábula que fala da formiga e da cigarra, aqueles dois insetos que enxergam a vida de forma diferente. E ele diz: a cigarra, bonita e vistosa, passa a vida cantando, enquanto a formiga passa a vida trabalhando. Até que passa o verão, chega o inverno, e aí elas podem perceber, aí a fábula apresenta a diferença em que é entre as duas. Enfim, os filmes, você vai encontrar muitos filmes e muitos desenhos que as formigas ganharam parte aí do nosso imaginário popular. Mas vamos às lições econômicas do sábio Salomão falando sobre as formigas. Já que nós analisamos um pouquinho, sabemos quantas são, como elas vivem, quem cuida delas. Então vamos a algumas lições, aquilo que acontece. Quero convidar você agora para entrar dentro do formigueiro. E vamos dali fazer um tour pelo formigueiro e vamos tirar algumas lições para a nossa vida daquilo que acontece com a formiga. Por exemplo, uma coisa em que nós vamos encontrar lá dentro do formigueiro é propósito de vida. As formigas vivem com um propósito ou por um propósito. E qual é o propósito da formiga ou do formigueiro, das formigas? A perpetuação da sobrevivência. Esse é o propósito principal. Você sabe que as formigas vivem em média de 40 a 60 dias. Então, quando termina o inverno, começa o verão, algumas dessas formigas que estão juntando, elas estão juntando para 2 gerações depois delas. Elas não estão trabalhando porque elas vão ter alguma recompensa, mas elas juntam porque o propósito principal da vida é a perpetuação da subsistência. E já que nós estamos caminhando dentro do formigueiro, agora eu quero convidar para você olhar para esse outdoor que nós estamos encontrando ali dentro do formigueiro, que é o lema da formiga, que é o seguinte: de cada um de acordo com a sua possibilidade,
e para cada um de acordo com a sua necessidade. Isso é uma visão bíblica. É no capitalismo em que a gente aprende a viver de acúmulos e substituições, e não é a Bíblia em que nos faz, por exemplo, dormir confortavelmente quando a nossa despensa está cheia e a despensa do vizinho está vazia. Então, de cada um de acordo com a sua possibilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Interessante. Você já parou para pensar qual é o propósito da vida? Eu estou falando de questões financeiras. Por que a gente, às vezes, corre tanto? Luta tanto por coisas. Dá uma olhadinha, estende o seu olhar um pouquinho para além da câmera em que você, ou da tela em que você está assistindo, e dá uma olhadinha e tenta perceber o que tem à sua volta. Não é difícil, em um simples olhar, a gente enxergar 10, 15 ou 20 coisas em que estão aqui, estão diante de nós, à nossa frente. Essas coisas não se reproduziram enquanto a gente dormia. Elas custam. Quanto custou? Quanto custa? Ou quanto custou trazer essas coisas? Quanto custa manter essas coisas? Tem coisas que são úteis, mas tem coisas que estão apenas a serviço das nossas emoções. Eu não quero falar sobre isso aqui. A gente pode falar sobre isso em um outro momento. Mas é uma reflexão em que a gente tem que olhar. Às vezes a gente se apega tanto às coisas que esquece do doador das coisas, que é Deus. E as formigas, elas não têm um propósito. A Bíblia é muito clara. Deus nos dá por duas razões. A primeira razão é porque Ele nos ama, Ele é o nosso provedor e é para a nossa sobrevivência. E não há nenhum lugar na Bíblia que diz que é pecado, que é errado você estar de barriguinha cheia, de que você está bem vestido, morando numa casa, ter um carro, ter 2 carros, ter 10 casas, ter 1 bilhão. A Bíblia não está dizendo isso. Isso aqui é ambição, e ambição do ponto de vista bíblico não é pecado. O que é pecado do ponto de vista bíblico é ganância. E ganância é a razão ou a motivação por que nós temos as coisas. Percebe? A formiga, ela não trabalha para ela trabalha para a próxima geração, porque elas vivem muito pouco. Parece que nós andamos um pouco perdidos nesse tema, quando nós nos apegamos muito às coisas e vivemos. Como diz Dalai Lama, né? A gente vive como se nunca fosse morrer. E por fazer isso, a gente acaba morrendo como se nunca tivesse vivido. Porque se apega às coisas, e aí, daqui a pouco, a morte sorteia o nosso número, e a gente se esqueceu de que as coisas, a gente não leva nada daqui para a eternidade. O máximo que as coisas podem fazer por nós é nos dar algum conforto até o nosso último suspiro. Depois elas perdem completamente o valor. Mas, às vezes, nós nos perdemos nessa questão que é a essência, né? Qual é o propósito? Qual é o propósito da nossa vida? Os evangelhos registram uma história muito interessante. Jesus conversando com o jovem rico. É interessante porque toda aquela riqueza, se você for analisar, só estava nas mãos dele porque Deus deu. Porque Deus é o provedor. Agora, ele está ali, cheio de filosofias, diante de Jesus, fala, bom mestre, que eu preciso para herdar a vida eterna. Jesus começa a falar para ele sobre os mandamentos, fala, isso eu conheço, lógico. O menino da sua geração conhecia, ainda mais com a educação em que ele tinha tudo de cor. O menino de 12 anos, naquela época, tinha os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Falava de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus fala para ele, então faz o seguinte, todos esses bens aí que eu te emprestei, vai lá e se desfaz dele, porque eu não te dei para isso, né? Você está apegado a esses bens. E ele sai triste. Interessante que, se você olhar ali, quem estava acompanhando aquele diálogo? Pedro. E agora, se você olhar, Mateus registra Pedro correndo para Jesus e fala, Senhor, e quanto a nós, que já abandonamos tudo para te seguir. E aqui eu acho muito interessante, porque Jesus ele fala para o jovem rico, e ele fala para Pedro, e ele fala para mim, ele fala para você. Jesus ele deixa de lado aqui a relação de ter ou não ter, porque a Bíblia não tem preocupação com isso. Eu tenho medo dos extremos que eu tenho encontrado na visão financeira na Bíblia. De um lado eu tenho encontrado pessoas dizendo não pode ter nada, o rico não entrará no reino do céu. Do outro lado eu tenho encontrado uma teologia, por exemplo, como a teologia da prosperidade, que usa até Deus para conseguir as coisas. E pessoas que buscam a Deus, ou pessoas que investem em Deus porque querem um retorno, não porque querem um relacionamento com Ele. A Bíblia não está falando disso aqui, e as palavras de Jesus são certeiras.
De um lado o jovem rico, do outro lado Pedro, e Jesus, Mateus 19, o seguinte: vocês que me seguem se assentarão comigo. Aqui não é uma relação de terá ou teber, o quanto tem ou o quanto não tem. Eu gosto muito quando Lucas, registrando o mesmo diálogo, no capítulo 18, ele registra as palavras de Jesus dizendo o seguinte: quem prioriza o reino receberá para viver aqui e receberá para a eternidade. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Nós vivemos num reino temporal. E as coisas que Deus nos empresta também têm que atender a esse propósito. Nós encontramos isso ao longo da Bíblia. Jó era um homem rico, temente a Deus. Nós encontramos a viúva pobre, mas também era temente a Deus. Ricos e pobres podem servir a Deus. Se o dinheiro está no nosso bolso, irmãos, não tem nenhum problema. O problema é quando nós colocamos o dinheiro no nosso coração. Veja que não é por acaso que Salomão diz vai ter com a formiga. Mais algumas liçõezinhas aqui. Inteligência financeira. Essa é uma coisa que nós encontramos ali dentro do formigueiro. Outra coisa, as formigas são racionais. Olha, aqui daria para a gente discutir muito. Porque de que nós aprendemos, especialmente de 68 para cá, quando o marketing começou a falar: ei, você não precisa mais ficar passando vontade, você pode comprar agora e pagar depois. Nós entramos nas plataformas líquidas, compra agora. Antes era assim: devo, não nego, pago quando puder. Agora é devo e nego quando puder, né? Negocio, renegocio, pago o mínimo. Isso aqui são questões emocionais e nós precisamos cuidar com esses aspectos. O próprio Salomão, em Provérbios, vai dizer: quem deve é escravo. Não vou falar sobre dívidas hoje. Mas percebe o cuidado em que a gente tem que ter. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, e a quarta revolução industrial transformou o dinheiro em sentimento, e isso é um perigo. Do ponto de vista matemático, do ponto de vista bíblico, 2 mais 2 sempre serão 4. Nunca 22. Não dá para imaginar que você ganha R$1.000 e vai gastar R$5.000. Tem questões emocionais que a gente precisa trabalhar. Esse chamado império do imediato. Você já viu como é que são as propagandas hoje? É só amanhã, é até o meio-dia. É a última peça. Corra! Outro dia eu vi um slogan assim: não penso, não existo, só assisto. E a gente vai vivendo e vai se alimentando, a gente vai se alimentando dessa mídia. Agora, nós vamos criando modelos mentais completamente diferentes. Eu disse que eu sou adventista há 34 anos. Há 34 anos o mundo era completamente diferente. Coisas que acontecem hoje a gente não imaginava. O que mudou a Bíblia? Não, eu leio a mesma Bíblia que eu li há 34 anos atrás. A minha mente mudou, o meu modelo mental mudou. E em relação a dinheiro, um dos grandes erros em que nós cometemos é misturar dinheiro com as emoções. Por isso, conselho simples: você não conseguirá administrar dinheiro se você não tiver um negócio chamado orçamento escrito, planejamento formal. Porque se você põe o seu dinheiro no bolso e vai gastar, as suas emoções vão te trair. Porque em um dia, hoje, o marketing coloca 3.000 ofertas diretas diante dos 5 órgãos de sentido de uma pessoa. Nós somos bombardeados. Quantas vezes a gente não sai de casa e diz o seguinte: meu Deus, hoje eu não posso comprar, eu tenho uma Bíblia de conta para pagar na gaveta. Não fecha mais. Chega no fim do dia, a gente volta com uma sacola. Porque são questões emocionais. E a literatura hoje secular diz que o problema financeiro ele é primariamente emocional. Por isso que quem trata hoje de problemas financeiros, a gente não começa quase sempre mais por economista, começa por psicólogos, porque tem questões emocionais. Eu não tenho competência para avaliar a sua vida financeira. Eu também não quero afrontar a sua capacidade de percepção da realidade e nem culpar ninguém por alguma escassez que possivelmente esteja vivendo. Mas eu quero apenas fazer uma reflexão. Pensa comigo, dessa Bíblia de conta que a gente tem na gaveta aí para pagar. Quanto disso não é por causa das nossas emoções? Ou será que todo esse cenário ele foi criado unicamente pela necessidade básica? É fato que tem, especialmente quem vive abaixo da linha da pobreza, não tem escolha. Se você é um pai de família, é um provedor, e você não tem emprego, não tem de onde buscar renda, você vai tomar empréstimo e vai fazer qualquer coisa, porque a maior dor que a gente sofre é a dor da fome. Agora, faça uma reflexão. Será que não tem muito das nossas emoções misturado no mesmo balaio das nossas finanças? E aqui a gente precisa tomar tempo. E Salomão está dizendo, vai ter com a formiga. As formigas são racionais.
E nós precisamos cuidar disso. Um outro aspecto, as formigas são organizadas. A capacidade organizacional de uma formiga deixa qualquer gestor de RH boquiaberto. Elas são extremamente organizadas. Você sabe, as formigas se dividem em 3 grupos básicos, né? São os machos reprodutores, eles reproduzem e morrem. A rainha, que pode viver até 10 anos. E as condenadas a trabalhar, que são as operárias, que é o grande número do formigueiro. Então, elas são programadas para trabalhar. Cada indivíduo dessa comunidade cumpre o seu papel. Elas não competem entre si, são extremamente organizadas. A palavra de ordem dentro do formigueiro chama-se planejamento. E Jesus ele diz: quem é que, ao construir uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas? Eu tenho visto muito crente, muito cristão, muita gente que lê a Bíblia não calcular e falta dinheiro para a torre. De repente, a torre é a comida, a subsistência dentro de casa. Quais são as prioridades? Às vezes a gente até tem um recursinho, mas a gente se empolga e a gente compra alguma coisa que é do gosto, não é da necessidade. Então, planejamento. E olha, eu vou dar uma dica para você aqui. Nós estamos em contexto familiar, eu vejo muitas famílias aqui. Qual foi a última vez que nós paramos dentro de casa para conversar honestamente sobre dinheiro? A gente corre o risco de viver uma vida inteira no Brasil e não receber educação financeira formal. Em casa a gente não fala sobre dinheiro, porque dinheiro está entre os temas velados dentro da nossa casa, assim como sexualidade e outros temas. A gente às vezes não para falar sobre dinheiro. A nossa escola não educa sobre dinheiro. E aí, os nossos filhos crescem sem uma educação financeira formal. Então, eu vou dar um conselho para você. Se você ainda não fez isso, em nome de Jesus, a partir de hoje, você cria um comitê de guerra na sua casa. É um comitê de guerra para controle das finanças. Em finanças, o dinheiro, dentro da Bíblia, não é um bem do provedor. Você já percebeu que na vida a gente nasce dependente, e depois, quase sempre quando a gente morre, na velhice a gente se tornou dependente? Então, não é porque você é o provedor hoje que você é o dono do dinheiro. O dinheiro na Bíblia é um bem de família, é uma responsabilidade de todos. Por isso, todos têm a mesma responsabilidade para com a administração do seu dinheiro dentro de casa. Então, você monta o comitê de guerra, funciona assim, você põe todo mundo em volta da mesa, filhos, papagaio, passarinho, tudo que você tiver aí, porque tudo que respira hoje gera despesa, né? Faz um comitê de guerra e agora a gente conversa sobre dinheiro. Quais são as palavras que cabem no diálogo financeiro? Aquelas que estão dentro do voto matrimonial, palavras respeitosas. A gente vive hoje numa geração em que muitas pessoas estão doentes. Por exemplo, a oneumania é uma doença financeira. Pode ser que o seu cônjuge, alguém da sua família, tenha essa doença. São pessoas que, como diz Schopenhauer, vivem entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Pessoas que precisam comprar. Vem uma coisa e aquilo eu tenho que comprar, e depois ela compra, se enfastidia daquilo, quer comprar de novo. E esses problemas precisam ser tratados, e boa parte deles precisam ser tratados clinicamente. Agora, eu diria para você, 99,9% dos problemas financeiros a gente resolve em volta de uma mesa com conversa respeitosa. Aquele que cabe dentro do voto matrimonial, porque você sabe, né? Dentro de casa a gente não pode falar tudo que pensa. Isso não é virtude, né? A gente diz, não, eu sou assim mesmo, né? Eu pensei, eu falei, não, calma aí. Às vezes vem um pensamento torto na mente da gente, a gente olha para o cônjuge e pensa o seguinte: se eu falar, eu vou desrespeitar? Vou. Então, sabe o que eu faço? Eu mordo a língua. Porque a minha liberdade não é maior que o meu respeito. Então, é dentro desse contexto que a gente conversa sobre dinheiro dentro de casa. E aí a gente vai escrevendo todas as nossas necessidades. E aqui eu quero dar um conselho para você falando sobre planejamento financeiro. Eu gosto de falar sobre as 4 caixinhas. As 4 caixinhas do controle financeiro. Esse relógio corre muito rápido, pastor. Já vou encerrar aqui. As 4 caixinhas do controle financeiro. Fica à vontade, financeiro. pastor Gilvan. Você tem o tempo do mundo aí. Não, mas eu vou servir bem para servir sempre. Então eu não vou me alongar muito, senão você não me chama depois. Fica à vontade, sempre. 4 caixinhas. Então, assim, você tem dificuldade para administrar dinheiro, ou especialmente quem tem filhos em casa, os filhos são bons administradores. Porque dentro da administração você tem que ter sempre o espaço para recompensa. Então você coloca todo mundo ali e fala, olha, aquilo que você quer, aquelas férias,
dependem de uma série de fatores. E eles se tornam agentes econômicos assim, que ajudam bastante. Mas a dica das 4 caixas ajuda muito, especialmente para quem tem filhos, porque é lúdico. Em alguns casos, eu tenho realmente as 4 caixinhas físicas em casa. Antes de gastar o dinheiro, você ganhou o dinheiro, você põe ele no cofre, e agora você junta a sua família, ora a Deus, porque isso é mordomia cristã, ora a Deus e fala, Senhor, já me deu dinheiro, agora me dá juízo. Porque senão a gente sai por aí e faz um monte de coisa errada, né? Então, senta em volta da mesa e conversa, fala, gente, todo mundo com juízo aqui, barriguinha cheia, né? Todo mundo toma banho, desliga a televisão para não ter ruído. Tem que ser um momento de fala racional, percebe? Se a gente não tirar esse instante emocional do dinheiro, nós vamos ter uma série de problemas. Agora, põe 4 caixinhas sobre a mesa e começa a distribuir o dinheiro. Você não pode gastar antes de distribuir o dinheiro nas 4 caixinhas. Qual a primeira caixinha? Fidelidade. Se você ainda tem alguma coisa, é porque Deus, em uma atitude de misericórdia, te deu. Tem gente que não crê assim, a Bíblia fala sobre isso. Tem gente que diz, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, mas ele dizima e oferta para suas prodigalidades, para os seus vícios. E há quem diga que esses vícios é o dízimo do mal. Agora, a Bíblia fala sobre esses aspectos. Se você tem, é porque Deus é o provedor. Não é porque você é bonitão, qualificado, levantou de madrugada. Tem muita gente que tem todos esses adjetivos aí, essas qualidades, mas está passando fome. Então, não é por isso, mas é porque Deus é misericordioso. E quando a gente recebe alguma coisa, fala assim, Senhor, obrigado, eu merecia a morte. Não é só salário. O Senhor, além de preservar a vida, ainda me dá coisas. E como é bom estar com a barriguinha cheia aqui, né? Então, a gente é fidelidade. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, segunda caixinha. Depois você separou a fidelidade, você vai para a segunda caixinha. Sobrevivência. Subsistência. E aqui você tem que aprender a separar necessidade de desejo. São 2 coisas completamente diferentes. Necessidade é aquilo que você leva anotado de casa quando você vai para o mercado. Você abre o armário, 10 quilos de arroz. Tem que ser uma família grande para consumir isso, né? Mas, sei lá, 10 quilos de arroz a gente consome aqui no mês. Beleza. Só tem 1 quilo, você tem que comprar 9 ou comprar 10. Você leva anotado. Desejo é aquilo quando você lota o carrinho e você fala assim, deixa eu ver se tem alguma coisinha baratinha para eu levar. Então, necessidade é uma coisa, desejo é outra. Então, é subsistência. Agora, imagina, pensa aí. De repente, você é uma família com 3 ou 4 pessoas, tudo que você conseguiu prover para esse mês foi R$1.000. Agora, você coloca esses R$1.000 sobre a mesa, põe todo mundo em volta da mesa e fala, olha, não levanta ninguém daqui enquanto não fizermos a mágica. Todo mundo tem as suas vontades. Imagina, R$1.000 não dá para nada, quase. Dá um caderno de 12 matérias para todo mundo e fala, então escreve tudo que você acha que você precisa esse mês. Deixa todo mundo encher o caderno de 12 matérias. Depois, volta na reunião geral. Olhando para o caderno de 12 matérias, você tem dinheiro para pagar tudo isso? Não. Nós vamos declarar uma guerra aqui dentro de casa? Também não, nós somos uma família. Então, agora nós vamos tirando aquilo que é essencial, que é mais importante. Então, vamos lá, vamos pôr em votação. Qual que é o item mais importante aqui? Arroz. Todo mundo vota, vota. Então, não faz sentido comprar qualquer outra coisa que não arroz. Todos votaram. Vamos item 2, vamos item 3. Você vai votando. Chegou no limite do dinheiro que você tem, você corta. Falou, é o que temos. Isso é um princípio bíblico. Em outro momento eu quero falar sobre endividamento, sobre esses aspectos que a Bíblia fala sobre isso. Hoje não dá tempo. Então, a primeira caixinha, fidelidade. Segunda caixinha, subsistência, sobrevivência. Terceira caixinha, poupança. Olha só. O dinheiro é como a semente. Se você come a semente, você não tem o que plantar. Eu morei no sítio e eu me lembro que todas as vezes que a gente colhia, a gente plantava arroz, feijão, plantava tudo, milho. E eram 7 filhos, então meu pai sabia quanto tinha que plantar. E quando colhia, a melhor semente, daquele lugar em que a plantação era mais frondosa, então meu pai colhia, secava direitinho, ensacava, e a gente nunca comeu a semente. Tinha que ter semente para plantar. Tem gente que come tudo que ganha. Eu ganho só um salário mínimo. Se você ganha pouco, gasta pouco e guarda pouco. Mas a gente tem que cuidar desses aspectos. Não é porque você ganha pouco que você tem que gastar tudo. Olha só,
Quem se sacrificou e guardou um dinheirinho, sabe hoje o que eu estou falando. Quem ainda tem uma reservinha, que foi guardando um pouquinho por mês, e agora está no momento de crise, a gente não pode sair de casa, às vezes está sem emprego, mas ainda tem um recursinho. Quem comeu tudo, ainda que pouco, sabe a diferença disso. E sabe qual é o melhor, o que é mais importante na poupança? Não é para ter um monte de dinheiro, a gente não poupa sem propósito. Mas o melhor na poupança é que a gente aprende a gastar menos do que ganha. Ninguém toma emprestado para poupar. Então, ainda que seja R$ 1 por mês, você deveria poupar. Porque isso aqui é o melhor exercício para ensinar a gente a gastar menos do que ganha. Primeira caixinha, fidelidade. Segunda caixinha, subsistência. Terceira caixinha, poupança, reserva. Quarta caixinha, estilo de vida. É o tipo de roupa que você veste, o prato que você gosta, aquilo que você gosta de fazer. Você percebe que no Brasil a gente inverte um pouco isso aqui? A gente arruma um emprego ali e aí a gente está cheio de vontade, né? Eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, primeiro salário, a gente sai e gasta tudo. Às vezes a gente recebe o salário, coloca no bolso, vai para o shopping, vai para as lojas, se sai comprando coisa. Quando não sai pagando as parcelas daquilo que a gente já comprou, aquilo que a gente já comprou e já consumiu, e a gente acaba invertendo isso. Conhece alguém, por exemplo, que paga a parcela de carro a vida inteira, mas não tem uma casa? Uma casa paga um carro não paga uma casa. Aí, às vezes, a parcela do carro é tão alta que não tem dinheiro para pôr no seguro. Ou, às vezes, ele se invoca com o carro, quer botar umas rodas mais bonitas. Mas a gente vai invertendo. Ele não tem um plano de aposentadoria, ele não tem um plano de saúde, mas paga essas parcelas a vida inteira, porque eles investem mais no estilo de vida, percebe? Irmãos, eu estou falando de mordomia cristã, com base em um único verso daquilo que Salomão manda a gente olhar para um inseto chamado formiga. Olha quanta coisa a gente poderia aprender aqui. Formigas têm iniciativa e acabativa, usando aqui um silogismo, né? Quantas vezes a gente não começa uma coisa e para, né? Eu vejo muita gente na fila das casas de aposta, porque acha que com R$ 1 pode ganhar 100 milhões, mas educação formal, às vezes a gente começa e para, não, é muito cansativo, então a gente não investe nisso, então elas terminam todos os seus ciclos. Formigas investem. Investimento é diferente de gasto, né? É uma coisa muito interessante do formigueiro. Elas cortam folhas e levam para dentro do formigueiro. A maioria das formigas que cortam folha não se alimentam das folhas. Elas levam as folhas para dentro do formigueiro e elas colocam na parte de cima, tipo um telhado elas fazem ali para a época da chuva. Então elas colocam aquelas folhas ali e quando chega o período de chuva, então aquelas folhas que elas cortaram servem para estancar, segurar a água, e agora a água que bate na folha deixa a folha úmida e ali cria algumas enzimas, e elas se alimentam dessas enzimas. Ou seja, elas investem, colocam ali um telhado, e desse telhado, então, ela produz também alimento. Uma outra coisa importante aqui para a gente encerrar, formigas não desperdiçam. 33% de todo o alimento produzido vai direto para o lixo. Isso aqui é uma lição que a gente tem que estar dentro de casa. Minha mãe tinha uma pedagogia que eu acho incrível, né? Nós éramos 7 filhos, todos homens. Ela punha para comer de 2 em 2, no mesmo prato. Eu nunca entendi aquilo até me tornar adulto e ver a diferença que isso faz no nosso relacionamento hoje. Então ela colocava, lógico, era quase sempre tinha um início de uma briga ali. A coisa não era pior porque ela mantinha o quartel ali no comando, né? Então, na hora que ela dava o comando ali, nenhum soldado raso se levantava contra ela. Mas colocava 2 meninos ali na frente do prato e aí pronto, a gente já começava a dizer, não, essa parte é minha, essa parte é minha. Mas assim, ela nunca admitiu o desperdício. 60% do lixo doméstico hoje é desperdiçado. A gente pode falar em economia, e isso aqui é mordomia cristã. Quando você está escovando o dente, você deixa a torneira aberta, Salomão manda ir ter com a formiga. Você deixa o chuveiro aberto, grande parte do desperdício, ou quanta coisa mais a gente não poderia acumular. Um outro aspecto ainda importante, né? Não há supérfluo no formigueiro. Não há nada desnecessário. Eu li um livro chamado Império do Efêmero,
e retrata muito bem a nossa vida, né, o nosso dia a dia. E eu já citei aqui, né, o pensamento de Schopenhauer, que ele diz que a nossa vida se tornou uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, porque nós queremos coisas em que são efêmeros. Eu gosto muito de uma parte da história de Sócrates. Ele viveu em Atenas muitos anos antes de Cristo, e normalmente no meio da tarde ele saía para dar uma volta pelas ruas de Atenas, ali para arejar um pouco a cabeça, e ele gostava de andar pelo comércio. Então, quando ele ia passando no comércio, como a sua fama já era conhecida, o povo até em uma atitude de provocação dizia: olha, seu Sócrates, promoção, quinzena maluca, última peça, olha isso aqui, coisa linda, você não vai comprar hoje, todas aquelas coisas que a gente está acostumado. E ele dizia assim, ele dizia o seguinte: olha, eu estou apenas observando quanta coisa existe que eu não preciso delas para ser feliz. Estou apenas observando quanta coisa existe e que eu não preciso delas para ser feliz. No formigueiro não há nada efêmero. A formiga não sai por aí, que bonitinho, vou levar. Ela é programada, lógico, ela não é como o ser humano, né? Ela nasce programada, ela é como um chip, né? Mas nós podemos nos educar para isso. Nós podemos ser educados para isso. Mas as formigas, elas vivem do essencial. Agora, se a gente trouxer isso aqui para dentro do conceito do reino já, mas ainda não, que é o reino que nós estamos vivendo, ou seja, nós vivemos o reino ainda não, à espera do reino já, que é o reino eterno, nós temos a percepção de que tudo vai passar aqui e de que não há sentido, às vezes, alguns acúmulos. Às vezes a gente abre a porta do guarda-roupa e percebe que não precisava ter tudo aquilo ali. Especialmente agora, na época da quarentena, né? Um monte de roupa passadinho lá, mas não pode sair de casa, não dá para vestir, né? Tudo aqui. De repente, a gente olha ali para a sapateira e percebe que não tem pé para tanto sapato. Então, olha quanta lição a gente não pode aprender das formigas. Eu vou parar por aqui. E eu quero desafiar você a continuar meditando nas formigas. Em outro momento, a gente pode falar um pouquinho mais. Há uma máxima no marketing que me chama muita atenção, que diz assim: olha, nós vivemos gastando um dinheiro que não temos, comprando coisas que não precisamos, para mostrar para pessoas que nós não conhecemos o tipo de gente que nós não somos. Então, isso representa bem o nosso cotidiano. Ellen White, no livro Conselho sobre Mordomia, ela orienta ali uma família que está endividada, então ela dá conselhos com base na abnegação. E ela diz assim: olha, decida nunca mais incorrer em débito, negai-vos 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição da vossa vida. Evitai-a como evitarias a varíola. E ela diz mais: quando vos puderdes apresentar novamente como um homem livre, ela está falando para uma família que estava com um problema financeiro, não devendo nada a ninguém, terei alcançado grande vitória. Então, irmãos, aqui alguns conselhos do sábio Salomão para nós. Observem as formigas. Devemos cuidar com zelo do patrimônio que o Senhor nos confiou. Alegria, paz e segurança não deve depender das coisas. Então, cuide, mas não tente fazer com coisas aquilo que as coisas não são capazes de fazer por você. Há espaços no nosso coração que só Deus pode preencher. Não tente preencher com coisas. Nós vivemos numa geração em que prega que poucas horas de trabalho pode nos manter. E Karl Marx, quando profetizou isso, ele acertou. Ele disse que 4 horas de trabalho diária dá para manter uma pessoa. Hoje dá mesmo. O problema são as nossas horas livres. E o que nós tentamos colocar na nossa vida nessas horas livres. Nós colocamos um monte de coisas e achamos que temos que ocupar todo o nosso tempo com coisas. O planeta Terra e todos os seus habitantes não são o armazém dos recursos, dos nossos recursos, ou dos recursos que nós humanos extraímos de maneira predatória para o nosso exclusivo bem-estar, mas é a casa onde todos nós, inclusive nós humanos, com um potencial de divindade, juntamente com as formigas, somos hóspedes do Deus Criador. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo em falta de recursos. Não deixe faltar
a bênção de Deus. Provérbio 10, 22 diz, é a bênção do Senhor que enriquece, e com ela ele não acrescenta dores. Talvez eu esteja falando para alguém que está com dificuldade em administrar as suas finanças. Salomão está dizendo, olhe para as formigas. É tempo da gente sentar, recalcular, calcular de novo, para depois começar a gastar. Veja, eu, quando olho para esses aspectos, eu me preocupo muito mais com isso aqui do que com dízimos e ofertas. Porque quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta lá na igreja, eu me livrei dele. Ele não me tenta mais. Agora, todo outro recurso que fica nas minhas mãos, que é igualmente de Deus, me tenta todos os dias. E se eu não olhar para a palavra de Deus e não tomar cuidado, eu corro o risco de desviar a finalidade desses recursos que Deus me deu com um propósito. O mundo não é o armazém onde nós acumulamos as nossas prodigalidades. Deus não nos deu o mundo para isso. Deus apenas nos emprestou. Aqui é uma casa onde todos, inclusive nós, vivemos, seres humanos. Isso diz muito para nós, sobre a nossa realidade pessoal e sobre aquilo que está à nossa volta. Muito bem, vamos parar por aqui. Já falei mais, né? Que Deus nos abençoe. Eu sempre que prego sobre dinheiro, eu termino dizendo o seguinte, que Deus nos dê juízo, porque dinheiro Ele já nos deu. Que a gente use com mais e mais sabedoria. Há um estudo que diz que 97% das pessoas que estão vivas hoje vão ter descontrole financeiro em algum momento da sua vida. Você sabe o que é isso? 97%. E aqui, se eu puxar para um outro tema que Ellen White fala no Grande Conflito, nós vamos ver que esta pode ser uma das grandes arapucas que o diabo tem usado para destruir a fé, para enfraquecer a fé e para imobilizar a pregação do Evangelho. Um negócio chamado consumismo. Então, cuidado em que a gente tem que ter, lembrando que nós estamos aqui num reino, ele pode se acabar antes do nosso coração bater a próxima vez. E que não há muito sentido em a gente viver apenas na ansiedade por coisas. Mas, acima de tudo, a gente tem que olhar e viver o reino de Deus. A bênção de Deus pode encontrar você num barraquinho caindo aos pedaços. Ela vai te dar paz. Agora, ninguém é tão pobre quanto aquele que só possui dinheiro e não tem a bênção do Senhor. Busque a bênção do Senhor. Que se você não tiver aqui uma casa bonita, um reboco de cimento, com uma textura, com um grafiato, lá no céu você vai ter uma casa de ouro. Então, é muito mais do que aquilo que nós sonhamos aqui, Deus nos dará de graça. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor Gilvan. Sábias palavras, sempre assim um poço de sabedoria. Que Deus continue te abençoando. Vamos louvar a Deus então, cantando o hino final. Que Deus possa falar ao teu coração como essa mensagem falou e que esse hino trabalhe também a sua e a minha vida. Vamos louvar a Deus, que esse é o trabalho do cristão, esse é o nosso chamado. Seguir no caminho do céu.
descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. O labor com fervor a servir a Jesus, com desejo e fé e com oração, até voltar o Amém. Você pode orar para nós, professor Gilvan, por favor? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, porque entre as milhares de maneiras que o Senhor tem de nos abençoar, uma delas o Senhor tem abençoado dando-nos coisas. Obrigado porque nós temos o nosso mantimento. Talvez há aqui entre nós pessoas que não tenham o mantimento mínimo necessário. Ajude-nos a encontrar essas pessoas e como igreja, como sociedade, como cristãos, ajude-nos a entender que essa também é uma responsabilidade nossa. Mas obrigado porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Talvez haja aqui entre nós alguém que esteja vivendo as suas dificuldades, as suas lutas nas suas finanças, no consumo, na administração, tentar fazer com que o tão pouco que tem seja o suficiente para manter a realidade, para manter a família, para alimentar a todos. Ó Deus, que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos dando resiliência, para que possamos continuar firmes. E onde faltar recurso, onde faltar mantimento, que não falte fé, que não falte esperança, que não falte a certeza de que o Senhor é um Deus presente e está cuidando de todos nós. Estamos impedidos de congregarmos juntos, nos abraçarmos, mas nós encontramos aqui o mesmo sentido, porque nós temos a certeza de que o Senhor está presente ao lado de cada adorador. Eu quero rogar aqui mais uma vez que o Senhor guarde cada família, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos mantenha animados, mantenha a nossa fé e a nossa esperança e a certeza de que daqui a pouco o céu se abrirá e o Senhor voltará para nos buscar. Estamos diante de uma semana que é desconhecida para nós, mas que o Teu Espírito, que tem maior força e poder no universo, possa continuar nos guardando, nos protegendo, nos impressionando e nos impulsionando a vivermos os Teus sonhos para os nossos dias. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém.